Continuamos lançando nossos insights da nossa pesquisa salarial de programadores brasileiros 2023. Para quem acompanhou o vídeo com o resultado, sabe que estamos cumprindo com a promessa de trazer mais e mais informações sobre esses dados que são muito ricos. Nas versões anteriores, nós não conseguimos fazer esse tipo de análise até por motivos pessoais, mas agora nós estamos conseguindo extrair ao máximo as informações e, como vocês pediram, nós fizemos agora um recorte específico para quem trabalha somente como CLT e um outro para quem trabalha no modelo PJ. Assim, nós vamos poder comparar todos os nossos insights com essas duas divisões. E fica até o final, pois vou te mostrar um easter egg da pesquisa que eu acho que ninguém percebeu até agora. Já vamos dizendo que a contratação como PJ é muito utilizada aqui no país, porém precisamos enfatizar que ela não é ou não deveria ser o equivalente ao CLT em termos de contratação. Nós temos um vídeo até antigo aqui no canal, onde discutimos mais a fundo esse tema. O importante saber é que quando uma empresa contrata PJ, ela está contratando uma empresa e não um profissional, uma pessoa. Existe impessoalidade, não deveria existir hierarquia e muito menos cobrança por horários, certo? Se ficar alguma dúvida, sugerimos então assistir o nosso vídeo aqui no card, olha. Mas vamos deixar também na descrição. Agora, independente do modelo de trabalho que você atua, o importante é se manter sempre atualizado. É isso que vai fazer com que você tenha uma carreira de sucesso em TI. Por isso, nós trouxemos nesse vídeo a nossa parceira Alura. Ela é simplesmente a maior plataforma de cursos online de tecnologia do país. Você consegue navegar por diversas áreas e se aprofundar na sua área de interesse. Sem contar que você ainda pode se aperfeiçoar em temas como comunicação, gestão e até inteligência emocional. A Alura ainda conta com uma comunidade super ativa que caminha junto com você durante o aprendizado. Nós deixamos um link aqui na descrição e ele ainda te garante um desconto especial aqui dos CDFs. Para começar, a gente pode voltar rapidamente lá na pesquisa de 2022, quando a gente também fez a comparação CLT-PJ, tá? A gente acabou fazendo isso um pouco depois do lançamento. Tem um botãozinho lá, a gente botou debaixo da média, vai assim, ó, calculamos novos valores. E aqui tem vários outros valores, inclusive aqui o contrato via PJ e CLT. Então, tem separado aqui, tá? Por nível, até para a gente poder fazer um comparativo agora em relação a 2023. Bom, vamos começar aqui então com o CLT, que teve um total de 12.161 participantes que responderam nessa modalidade. Vamos comparar rapidamente aqui com a versão 2022 da pesquisa. Aqui do CLT, ó, 1.887 para estagiário, 1.749. Aí realmente teve um decréscimo aí, né? Em relação a júnior, olha só, 4.009 em 2023, 3.682. Para pleno, 7.292, 6.751, sênior 12.831 e o sênior lá em 2022, 11.536. A gente chegou a fazer aqui algumas contas e viu que mais ou menos deu um acréscimo de 8%, né? Um ou outro foi abaixo da inflação, se eu não me engano, foi até esse aqui, ou foi no PJ, acho que não. A média foi essa, de 8%, ou seja, um pouco acima aí da inflação que a gente teve, né? Uhum. A diferença que teve do estágio, a gente já viu isso até na comparação geral, né? Incluindo todo mundo, a gente viu que o estágio foi o único nível ali que teve um decréscimo de salário, né? Já aqui no PJ foram mais de 4.000 pessoas que responderam. Para a gente também fazer esse mesmo comparativo, a gente viu que estágio PJ não faz muito sentido, tá, gente? Mas as pessoas responderam, então quer dizer que existe algum aí que está nessa modalidade. O Júnior, 3.846 e na versão 2022, 3.600. Também, na minha visão, não faz muito sentido ter Júnior PJ, mas eu sei que existe. E eu falei até na outra pesquisa, no outro vídeo, né, que eu nunca fui contratado com carteira ou como PJ com nível. Então, ninguém me falou assim, você é júnior, você é pleno, você é sênior. Nunca teve isso. Então, por isso, eu até responderia um outro, né? E muitas pessoas também que atuam como desenvolvedores, às vezes um tech lead também não está classificado ali exatamente, a pessoa pode responder por um outro. Por isso que a gente viu essa média de outro, né, ser mais alta até. Uhum. Faz todo sentido. Embora teve muita gente brincando, né? Vou estudar para ser outro agora. Então, nesse sentido, vale a pena, né? Tem que estudar, então, para ser outro. Passar desse patamar aí, né? Mas o que a gente viu também é que também teve essa diferença. Nesse caso aqui do sênior, aqui teve um acréscimo bem
pequeno, ó, de 19,49 para 19,977, e aí realmente ficou abaixo da inflação. Mas os outros ficaram nessa média mesmo, de 7, 8, às vezes teve quase 9 ali, quase né? 9, teve um que ficou em 11 de diferença. De qualquer forma, tendeu a ser acima da média, né? Bom, agora vamos comparar CLT com PJ em 2023. Agora sim, ó. Então, o que vocês estavam pedindo aí adoidado, a gente agora consegue saber a diferença do PJ aqui no lado direito da tela e do CLT no lado esquerdo. Como já era para se saber, né? Estagiário PJ é raridade, então ele ganha menos aqui no PJ. Isso aqui foi uma amostragem errada ou até, não sei. Muito pequena mesmo, muito pequena, né? Agora, nesse caso aqui, por exemplo, de júnior, a gente já vê uma diferença, né, de CLT ganhando mais até do que júnior, que para mim faz sentido, que júnior PJ eu acho que não vale a pena, tá? Pleno, 7.292 para CLT, 9.703. Aí sim a gente começa a ver uma diferença maior. E aí quando chega no sênior, aí a gente tem aí 12.831 para 19.977. Nem se fala aqui no outro, né? No outro, então, fica com 15,4 para 23.891. Acompanha essa lógica que nós aqui, pelo menos, defendemos, né? Quanto maior o salário, maior o cargo, maior a tendência de se tornar PJ, né? Então, agora a gente consegue ver esses valores separados por nível e por modalidade. Então, se você quiser fazer um comparativo com aquele valor que a gente jogou lá na pesquisa, que, na verdade, engloba todas as modalidades, se está no exterior, se está no Brasil, faz essa comparação agora com esses novos valores. E aí a observação, né? Se a gente olhar ali esse gráfico de pizza ali do nível, faz sentido a gente ter mais sênior respondendo lá do lado do PJ e um maior número de júniores respondendo aqui do lado do CLT. Aí sim, a gente vê que essa amostragem para sênior como PJ acaba sendo maior mesmo. Aí vamos analisar aqui os dados de layoff, que nós perguntamos se a pessoa tinha sido demitida nos últimos 12 meses. A gente, óbvio, sabe que essa pessoa que está respondendo a pesquisa é sinal de que ela já foi realocada, né? Senão não faria sentido estar respondendo a pesquisa nesse momento. E a gente percebe que as pessoas que foram afetadas assim por demissões, tá? A gente pode chamar de layoff, pode chamar de demissão em massa, tá? Cada um tem o seu jeito, as pessoas... A gente não quer gourmetizar a palavra, layoff é sim demissão. Pode até ter um outro sentido no inglês, tem vários até, mas a gente quer dizer aqui demissão, tá? Até porque aqui está escrito na pesquisa em português, demissão, ok? Então, aqui está assim, ó, sim, 14%, 61%, lá para o PJ e 9,50%. Ainda assim, não é uma amostragem grande, na média ali ficou entre 10 e pouquinho, quase 11, né, na média geral, mas separando por modalidade, a gente percebe que PJ é um pouco maior, até acredito, né, pela facilidade também de poder desligar e religar também as pessoas nesse modelo. Sem dúvida alguma, né? Quando você é CLT, tem muitos custos envolvidos nessa demissão. Então, automaticamente, quem está ali no PJ, acho que sofre no primeiro momento, né? E historicamente... Aí, não quero defender nenhum modelo, mas historicamente, quando começa a demissão no CLT, acaba sendo uma demissão já meio que manada, né? Então, o empresário, geralmente, ele segura mais um pouco para poder fazer, porque ele tem que ter certeza absoluta que ele não vai conseguir manter ali a operação. Por isso que os custos do CLT são benéficos para o trabalhador. E o empresário também ele tem que se preparar para esse movimento, né? Então, ele tem que pensar duas vezes antes de fazer isso. Olhando aqui o recorte por gênero, a gente vê claramente que um número maior de mulheres acaba optando pelo CLT, com 9,7% da participação feminina de um lado e contra 5,7% do outro. Eu acredito que seja justamente pelas facilidades e pelos benefícios que se tem através do CLT, que principalmente no momento da vida em que você está planejando família e tudo mais, o CLT acaba tendo umas vantagens de frente ao PJ. Vamos analisar agora os números levando em conta os estados. Pois é, muita gente também falou, poxa, mas cada região tem a sua realidade. Sim, se você acessar lá a pesquisa, você consegue ver também. Nós separamos
por estados brasileiros, e aí a gente consegue fazer essa análise com uma forma melhor. A gente ordenou aqui pela quantidade de participantes, tá? Isso é sempre bom frisar. E a gente vê que no CLT, ó, tem uma diferença grande, tá? Em São Paulo, por exemplo, ó, a média de 7.945 para CLT e para PJ 12.295. Ou seja, não é o dobro, né, como se costuma dizer, né, que PJ é o dobro, não é exatamente, mas é uma diferença bem grande, né? E o mesmo acontece no segundo estado com o maior número de respostas, que foi Minas. Então ficou com 746 para CLT e 11.889 para PJ. E a gente pode destacar também, no caso do PJ, em quarta colocação aqui de número de participantes, Santa Catarina, com uma média bem boa também, de 13.897. É um estado também que tem investido muito em relação à tecnologia. Muitas empresas estão se instalando lá, tem muitos profissionais indo para lá. Então, já é uma referência também nesse sentido no país. Agora, vamos comparar os modelos, né? Para saber quem está satisfeito ou não, né? No caso aqui do CLT, a gente vê que um satisfeito e muito satisfeito chega aqui a 45, 56, né? Quase 57%, né? É um bom, né? É um bom número. Agora, com o PJ, a gente consegue ter aqui 40, 50, 60... 65 aqui por cento. O percentual de satisfeitos é maior quando se fala no PJ. E se a gente pegar ali o muito insatisfeito, também dá uma diferença ali de 1 ponto percentual entre um e outro, um pouco mais até, né? Agora, em relação à satisfação com a Stack, não tem muita relação se você está trabalhando com CLT, Acho que é PJ. totalmente indiferente, Acredito que não, né? Mas tem aqui uma pequena diferença entre 84% diz que sim, está satisfeito, e 81% sim. Então, a grande maioria está satisfeito, né? E uma das coisas que a gente não deu tanta importância no outro vídeo, mas que tem na pesquisa, é que a gente segmentou também por setores do mercado. Então, tem desenvolvimento de games, tem governo, tem agricultura, tem vários setores. E aí separamos aqui por consultoria, porque a gente sabe que tem muita gente aí que trabalha com consultoria, né? E a gente consegue ver pelo gráfico que o gráfico do PJ ele tende a ter mais pessoas no final do gráfico, o que significa que são pessoas que têm um salário mais alto, né, do que no CLT. A gente vê que, para quem faz consultoria, os júniors geralmente estão aqui no lado do CLT, né? E para quem trabalha com consultoria, eu já trabalhei com consultoria durante muitos anos e sempre foi usando o PJ, porque muitas vezes você trabalha por projeto, você está alocado às vezes num cliente, num determinado situação por um tempo específico, então você tem que negociar para cada cliente. Então o PJ, eu acho que acaba até se acomodando um pouco melhor nesse modelo. E aí nós resolvemos destacar também o produtos de software, que é onde nós temos o maior número de pessoas respondendo na pesquisa. E a gente consegue ver também através do gráfico que quem ganha mais está no PJ, né? Não tem jeito, né? Principalmente nas últimas faixas aqui, ó, entre 15 e 20 mil, 20 e 30 mil, né? A gente vê que tem uma participação grande, né? Que já não aparece aqui no CLT. E nessa pesquisa de 2023, nós perguntamos se você trabalha em startup ou não. E esse dado nos surpreendeu, né, Gabriel? Foi impressionante. Para quem está com contratação PJ, 41%, mais de 41% atua em startups, ou seja, é uma modalidade muito utilizada por startups, contra 17% do CLT. Olha só que louco, impressionante, né? E a gente vê, mais uma vez, né, nas faixas maiores, você vê que tem uma atuação aqui grande. Apesar do gráfico estar bem parecido, até a faixa de 9 a 12, olha, você vê que está bem parecido, né? Até essa aqui também. Agora, quem não atua, você vê também que tem salários maiores, né? Então, nas últimas faixas, tanto com CLT e também com PJ. De repente, as startups não estão pagando tão bem quanto deveriam, né? Agora chegamos onde todo mundo quer saber, né? Qual linguagem está pagando mais, né? E aí, mais uma vez, separamos CLT por PJ. JavaScript... Temos JavaScript ali na primeira colocação, lembrando que é por número de respostas de participantes. 6.645 para CLT contra 10.908 para PJ. Não chega a ser o dobro que todo mundo fala, né? Que o PJ paga, mas
se aproximou, né? E em segundo lugar, aqui já trocaram até de posição, olha só. O Java em segundo lugar, com 2.203 pessoas com CLT. O Java tem mais seletistas do que PJ, né? PJ aqui, ó, ali ficou na 6ª colocação em número de respostas. O C# tá aqui parecido, né? Mas um pouquinho mais aqui no caso do PJ. Agora, a gente pode destacar também o Go, com 12.157 no CLT, e uma média aqui de 20.674. Outra que chamou atenção também foi o Swift, com 19,17 para PJ e com 10.668 para CLT. Então foram 2 linguagens aí com salários bem interessantes, né? Agora sim, chegou o momento de mostrar o Easter egg, que eu acredito que ninguém falou até agora na pesquisa. Se você vier aqui no menu, você vê que tem a logo do código-fonte aqui. Se você clica nela, abre uma seleção aqui de linguagens. A gente filtrou aqui por algumas linguagens, estamos acrescentando mais. Só que quando você filtra, por exemplo, com JavaScript, ele vai recarregar os dados da pesquisa e vai fazer todos os insights. Então você vai conseguir ver, por exemplo, no JavaScript, quanto é a média do júnior, do pleno, do sênior. Vai poder ver também, por exemplo, por gênero, por idade, se as pessoas estão atuando lá fora. Por estado. Então, todos os dados que nós apresentamos, você vai ver na sua linguagem do coração. E se por acaso ela ainda não estiver aqui nessa listagem, coloca nos comentários que a gente pode dar uma prioridade para ela na inserção, né, Gabriel? Acho que com esses novos dados confirmamos que todo mundo já sabia. Agora resta você ir lá em pesquisa.códigofonte.com.br e analisar todos os outros insights da pesquisa e tirar as suas conclusões. A Sara Rocha, que é uma tech recruiter, colou a média salarial da pesquisa lá no LinkedIn e o post dela viralizou. Foram muitos comentários bem construtivos e outros nem tanto. Mas a gente entende que cada um vive uma realidade diferente e que nem sempre eles se deparam com números que encontram na pesquisa. Isso, inclusive, está no texto, na página e também nos nossos vídeos quando nós analisamos. Mas a gente sabe que na internet muitas pessoas só reagem ao invés de serem mais analíticos. Então, diz aqui pra mim nos comentários se os valores te surpreenderam ou já eram o que você esperava. Se você quer ver mais dados da pesquisa, não deixe de curtir esse vídeo e também pedir aqui nos comentários, tá bom? Um beijo e até mais! Tchau, tchau!